cantar teu amor, ser profeta e pastor, levar tua esperança às nações. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos de São Paulo, voltamos e continuamos nosso percurso. A última vez deixamos a página 167 para agora entrar na página 168, uma nova parte do livro Paulo, Profeta e Pastor. É a parte número 3. São 5 partes dentro desse livro. Chegamos à parte número 3, que agora entra num tema de vida pastoral. A última vez falamos da doutrina da vinda de Cristo, da vinda gloriosa de Cristo. Agora voltamos a outro estilo de modo pastoral. O profeta, Paulo é profeta quando ele vem anunciar o que vai acontecer segundo a doutrina cristã, a vinda e a volta de Jesus Cristo no fim dos tempos. Ele é profeta. E agora ele é pastor. Nessa parte 3, que é o capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, e até esse bloco é de versículo 1 a versículo 12, são bloco de considerações pastorais. Considerações pastorais. Ele começa... finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Ele começa assim, com essas palavras, de viver nossa formação, nosso ensino, de uma maneira que agrada a Deus. É isso que já você vive e que você deve fazer progresso. Vamos ler essa primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis. Todavia, deveis ainda progredir. É o pastor que fala, não é mais o formador. Ele já formou seus discípulos tessalonicenses. Não é mais o profeta que fala, que vem anunciar as coisas que vão acontecer. É o pastor que diz, você deve agora viver o que você recebeu na formação. O catequista, como se diz? O catecumeno, o catecumeno, o discípulo, uma vez que ele recebe a formação, deve fazer o quê? Deve praticar, deve aplicar o catecismo, deve aplicar a formação recebida. O discípulo é isso, justamente. A formação que você recebe não é para fazer uma tonelada de sabedoria na cabeça, é para que se pratica. Nós somos chamados a ser tanque, mas canais que vão irrigar, que vão dar a água, que vão transmitir pela nossa palavra, mas também pelo nosso exemplo. Devemos entrar na prática da formação recebida. É isso que quer dizer São Paulo. E isso se chama parenese. Parenese é um discurso paranético. É um termo técnico para dizer exortação. Essa parenese pastoral na carta de São Paulo, essa parenese corresponde na palavra grega. Parenese vem do grego pareveo. Pareveo, que significa exortar, admonestar, advertir, mostrar o ponto de progresso que deve ser feito. E que faz também a mesma raiz da palavra parainesis, que é exortação, instrução, admonestação. Então, Paulo vai dizer, utilizando esse estilo pastoral, ele vai pedir que os tessalonicenses se comprometem,
Nós vos engajamos no Senhor. Nós vos engajamos no Senhor. Se engajar diante de Deus a fazer progressos, a crescer, crescer e fazer que não vamos ficar sempre na mesma postura, vamos sair de si, não vamos conseguir nos instalar num calmo tranquilo, numa vida de tranquilidade. E ao contrário disso, justamente. E quando o Papa Francisco fala muito na sua pastoral de sair de si, uma igreja em saída, ele quer dizer isso, a mesma coisa que Paulo, de sair de si, porque senão vamos parar, vamos estagnar. É como uma água que vai se transformar em lama, não podemos ficar. Então, uma saída de si para provocar o crescimento em vista da Opus Dei, da obra de Deus e da missão. É sempre nessa dimensão. E podemos ler também nessa mesma direção, nesse mesmo engajamento de Paranese, podemos ler Filipenses 3, 13 e 14, que é nessa mesma dinâmica, que expressa bem a Paranese paulina. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Então você tem um exemplo nessa passagem de Filipenses, justamente, dessa dinâmica, de não ficar preso olhando as coisas que não foram boas, se lamentando sobre o passado, com os retrovisores para olhar atrás, mas tenso de todo o meu ser, uma tensão em frente, em vista do prêmio que Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Não é uma fuga, não é uma fuga psicológica, psíquica. Não é uma fuga para fugir do real. Não tem nada a ver com isso. Não é também uma fuga no trabalho. Eu coloquei no livro uma nota, eu descobri que essa tendência de hoje, a dependência do fazer, dependência do fazer ou do trabalho, não tem nada a ver com isso. Não é essa adição moderna do ativismo que não tem nada a ver. É uma corrida em vista do alto, é uma corrida em vista da obra de Deus. Na vida espiritual, ou tu avança, ou tu vai recuar, e recuando, tu risques de cair. Na vida espiritual é isso. Santo Agostinho diz esse pensamento. Na vida espiritual, ou tu avança, ou tu recua. Mas se tu recua, tu risques de cair. É melhor cair subindo que cair descendo. Então, são pequenas chaves que são bem situadas na pastoral de Paulo que podemos receber. E a primeira exortação de Paulo, que vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, 3, é o progresso na santificação. Não é um progresso na vida profissional, não é um progresso na vida fraterna. Ele vai colocar em primeiro progresso na santificação, na santidade. Isso que é um progresso que devemos vigiar e trabalhar. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria. Então, nosso primeiro crescimento que deve ser feito, nosso primeiro progresso na santificação. E imediatamente o versículo 7 também
o Senhor, através de Paulo, diz: você não foi chamado à impureza. Você não foi chamado à impureza ou à fornicação, mas à santificação. E isso se encontra esse conceito binário de Paulo. Impureza, santidade. Profana, sagrado. São várias vezes encontramos esse vocabulário paulino que mostra isso. Ele fala também no contexto de cultura grega. Na cultura grega, o corpo pode ser profanado porque não tem importância. O valor do corpo é muito relativizado. Mas Paulo vai dizer, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é um envelope que vamos jogar fora e nossa alma será salva. Não. Isso não é paulino. Essa influência da cultura grega que podemos ler e contra a qual Paulo vai lutar, vai dizer não. No sentido cristão, o nosso corpo é nossa pessoa. E nossa pessoa é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4:4 e depois vamos ver que isso faz o eco com 1 Coríntios 6:19, o 18 a 20, que faz eco essa primeira aos Coríntios. Que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Que faz eco a 1 Coríntios 6, 18 e 20. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior a seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Então, Paulo, nesse contexto grego, nesse contexto também dessa cultura, também da comunicação que se passa nessa cidade da Grécia, Corinto também, que será esse porto onde tem muita coisa de impureza, de prostituição, Paulo apresenta a dimensão sagrada do corpo. A dimensão sagrada e a importância da virgindade, contrário da fornicação. E ele vai também sublinhar a dimensão das paixões, que são, finalmente, como os pagãos que se deixam levar nas paixões. Os cristãos não devem ser governados pelas paixões. Não pode se emprestar essa dimensão de paixões carnais, essa tendência da carne e do pecado, da impureza. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 5 e 6, que é seguinte, a citação. Sem se deixar levar pelas paixões, como os gentios, que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Então, você percebe que a dimensão da impureza pessoal tem a ver imediatamente essas paixões que pode suplantar, enganar os irmãos. A dimensão da mentira e da paixão é muito vizinha. E quando se toca numa questão moral pessoal, ela tem uma incidência social muito rápido. Que as paixões carnais são vistas como escravidão da coisa do passado pagão. E, finalmente, nesse caso, essas pessoas não conseguem servir a Deus, mas são no serviço de suas próprias paixões. Não são no serviço dele mesmo, são no serviço das paixões.
mas agora Paulo quer fazer essa reconciliação da alma com o corpo e da pessoa inteira com Deus. Você não vive agora como os pagãos, você vive corpo e alma como consagrado, como pessoa que pertence a Deus. E depois eu concluo essa página com uma citação do Papa Francisco, página 172, página 172. Esta é, na verdade, a vontade de Deus, a nossa santificação. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai, que visa refletir e encarnar, num momento determinado da história, um aspecto do Evangelho. Cada santo é uma missão. Nosso corpo faz parte de uma missão. Nossa alma é numa missão particular. Tudo isso é ligado. Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo. E só se compreende a partir dele. No fundo, a santidade é viver em união com ele os mistérios de sua vida. De viver unido a ele tudo que faz parte dos mistérios de nossa vida. Então, que nosso Senhor nos abençoe nessa busca, nessa consagração cristã de nossa alma e nosso corpo, que não são separados, que são em harmonia, que são em coerência, em autenticidade como cristão, vivendo unido em Cristo. Que essa palavra paulina, esse pensamento, essa direção, seja o real de nossa vida pessoal e comunitária. Amém. Cantar teu amor, ser profeta e pastor, levar tua esperança às nações. Cantar teu amor, ser profeta e pastor, levar tua esperança às nações.